E parece que isso vai perpetuando de geração em geração e esse rótulo vai pregando em outros que são similares a tal pessoa rotulada. Transgeracionalmente, à medida que vai passando. Agora, eu falo que quanto mais disfuncional é uma família, mais desequilibrada emocionalmente, mais as pessoas utilizam o rótulo. E o rótulo negativo é uma forma de você colocar uma pessoa, sempre tem aquela história que se diz a ovelha negra da família. A ovelha negra da família muitas vezes é interessante. O que já é um rótulo, né? O que já é um rótulo, mas muitas vezes a ovelha negra muitas vezes tem a ovelha negra e a ovelha branca. Eu falo que tem o bom e o ruim, mas muitas vezes a ovelha negra, por um lado, ela sai, quando a família é muito disfuncional, a ovelha negra, na verdade, ela fica melhor. É a história do patinho feio. Na verdade, o patinho feio era um cisne. Então, ele era diferente, mas posteriormente ficou considerado como melhor. Então, a ovelha negra, muitas vezes, ela se torna uma ovelha branca. Mas aí nós temos que analisar o seguinte, de qual rebanho que nós estamos falando, né? Porque se o rebanho é só de ovelhas negras, a branca é que é diferente. É porque as pessoas não pensam nisso, né? Normalmente as pessoas elas tentam arrebanhar as opiniões para si em detrimento do outro, né? Esse, na minha opinião, é o grande problema do rótulo. Mas aí é que é uma coisa interessante. Se a família como um todo, vamos simbolizar como mesmo disfuncional, eles se consideram a ovelha branca, eles são as ovelhas brancas. A ovelha negra, que é o negativo, muitas vezes ela fica no positivo, porque ela fica fora daquela coisa. Então ela é excluída, mas ela é excluída do patológico. Ela fica ela sai no lucro, né? Ela sai no lucro. Ela sai no lucro. Agora tem uma coisa também que eu acho muito interessante, essa questão da ovelha negra, é que muitas vezes ela é taxada ou rotulada como ovelha negra porque ela não aceita estar dentro da forma. E aí, por não querer aceitar estar dentro da forma, para quem está dentro da forma, diz assim, você é ovelha negra. Né? Você quer sempre ser o diferente, mas muitas vezes a pessoa ela não aceita aquela condição que está sendo colocada, estabelecida sobre a vida dela, e aí então isso gera muitas vezes reação. Então por quê? As pessoas sempre querem colocar, e esse mundo, o príncipe desse século, a ação geral dele é essa mesmo, fazer com que todo mundo esteja dentro de uma mesma forma, você seja condicionado, limitado, e você só pode agir, reagir, pensar dessa forma, se vestir do mesmo jeito, ou seja, é aquele sistema da unificação, não é? Agora, quando a pessoa não quer receber esse rótulo, então ela é taxada muitas vezes de ovelha negra. Agora tem uma coisa interessante nessa questão da forma, é o seguinte, se a forma for positiva, o conceito for positivo, mas ela for limitada e a pessoa ainda está dentro do positivo, mas é um pouco mais ampla, é uma ovelha branca, mas que vai para frente. Agora, se mas que pode ser considerada negra por causa da limitação, dos outros. Mas se a forma for positiva e ela for para o lado contrário, que eu acho que é aí que ele fica sendo do contra, e se ele é do contra em relação ao positivo, ele cai para o lado negativo. Aí aquela história do líder, estava trabalhando uma questão de um menino muito inteligente, que ele tinha uma liderança negativa. Eu falei, o dia que esse menino amadurecer, ele vai continuar líder, mas ele vai para o lado da liderança positiva. Ele é um líder, ponto. Só que ele usava negativamente. Na medida que ele amadurecer, ele vai passar para o positivo. Então, quer dizer, existia um erro na utilização da liderança pelo lado negativo, por causa de dificuldades emocionais, de imaturidade, que uma pessoa imatura, fazer o errado é mais fácil do que fazer o certo. Para você fazer o certo, você tem que renunciar à possibilidade do errado. Então, a pessoa, muitas vezes, imatura, ela quer o prazer imediato. E ela vai, muitas vezes, para o negativo. Agora, quando a pessoa amadurece, ela usa aquela liderança positivamente. Então, em si, a ovelha negra pode estar no lugar errado ou no lugar certo. Pois é, mas ainda pensando nos rótulos, que nós estamos falando tanto aqui da ovelha negra, não seria, por exemplo, o mais ideal a gente tentar mostrar isso para aquela pessoa que a gente está querendo rotular, olha, eu estou vendo uma coisa em você que talvez eu estou vendo, posso até estar vendo errado, pode até ser um rótulo que eu estou colocando em você, mas me ajuda a entender por que você age dessa forma. Não seria o mais ideal ou teria uma outra forma? Uma família mais saudável, as pessoas teriam que ser trabalhadas, e eu falo uma coisa interessante que eu falo que, e nessas palestras, uma palestra que eu criei é o desenvolvimento psicológico dos pais e a educação dos filhos.
Muitas vezes o pai e a mãe têm uma dificuldade e passa para aquela criança essa dificuldade. Agora, o saudável é tentar entender aquela pessoa com a característica dela. Normalmente as pessoas querem uniformizar as pessoas. Cada um tem uma característica, cada um tem um jeito. É aquela velha história da pessoa que faz um curso de medicina, quando ela forma, ela entrega o diploma para o pai ou para a mãe, que depois ele vai fazer o que ele quer. Então, quer dizer, ele não foi visto como aquela pessoa, o que ele tem, a qualidade que ele tem, ele foi visto a partir de uma visão limitada. Inclusive, nós tivemos uma participação agora que pediu para você repetir sobre essa visão ampla que você estabeleceu aqui de 3 classificações das pessoas. A nossa telespectadora Iris, de Belo Horizonte, ela ficou muito interessada na divisão que você colocou de pessoas que são práticas, artistas e intelectuais. Sabe por que eu cheguei a essa conclusão? Eu atendi muito menino, criança de 6, 7, 8 anos nessa idade escolar. E o que acontecia? Qual que é o menino que aparece ali? Qual que é a criança que aparece ali? Dependendo dela ser menino ou menina. É artista. Não, normalmente o sujeito é prático, ele é artista. A escola é o reino da intelectualidade por excelência. É o reino da teoria. O menino que é muito intelectual, que gosta de estudar, ele está no habitat natural. O menino prático, a criança prática ou a criança artista, ela não consegue entender aquilo. Aí o cara pergunta para mim, menino de 10, 8, 9, para que eu estudo história, geografia? Eu não vou usar isso. Eu falo, ó, você está aprendendo um conceito amplo para quando você chegar lá na frente você poder entender isso. Então, normalmente, a criança artista, em vez dela fazer um cartaz na escola, ela faz uma maquete. Ou em vez dela fazer um negócio mais ou menos, ela quer fazer aquele negócio bonito. Muitas vezes ela não consegue lidar com o intelectual da mesma forma. Você vê os alunos mais brilhantes, normalmente são cientistas, pesquisadores. Os práticos são pessoas que têm lá uns 75%, 80% no máximo, e eles juntam a teoria com a prática. Então você vai lá, você fala com ele, você tem que aprender a teoria para aplicar na prática. Ele está ouvindo você falar, ele já está pensando no que ele vai fazer. Pergunta, aí quando eu estou na frente de um menino pequeno, eu falo, o que você gosta de... Você gosta de ler? Quando você está sozinho na sua casa, o que você gosta de fazer? O menino prático, ele quer desmontar a bicicleta, ele quer fazer alguma coisa. Ele não gosta de ler. O menino artista, ele gosta de música, ele gosta de alguma coisa. A forma com que a pessoa diverte... Ele gosta de desenhar, alguma outra coisa. A forma com que a pessoa diverte no tempo livre dela mostra muito o jeito dela ser. Então, daí eu percebi essa ideia entre o intelectual, que é o teórico, o prático e o artista. Claro que as pessoas podem ter uma mistura disso, mas existem uma atitude mais predominante. Bom, espero, querida Iris, que sua dúvida tenha sido tirada aí, porque ela queria entender bastante sobre a questão da divisão aí do artista também. Uma coisa que eu queria colocar aqui também é a questão do nome que se coloca no filho. Tem até uma coisa interessante, um cara, ele tinha 7 filhos. E uma vez uma pessoa chegou lá e falou assim, como é que você chama? Ele me falou, Raimundo. Eu sei Raimundo Antônio. Eu sei Raimundo José. Eu sei Raimundo. E aí chegou o último, né? E vocês gritaram, não fala não, Dinho. Entendeu? Então, muitas vezes isso aí traz um problema muito grande na criança. Vai. E uma coisa interessante no nome, eu falo que existe um significado pessoal no nome. Existe um significado etimológico no nome. Mas eu conheço uma história de uma pessoa que pôs um nome num filho, um nome tal, e ela disse assim, todo menino assim é bagunceiro. Como é que você acha que o filho dela ficou? Bagunceiro. Você já lida com ele, o nome, qualquer nome que você quiser. Esse nome tem um significado para mim, eu coloco ele no meu filho e lido com o meu filho a partir do significado que eu dei. Então, fulano de tal, menino com o nome tal, é bagunceiro. O menino dela ficou bagunceiro até porque ela não sabe lidar com a questão. Agora é tão forte essa questão, porque muitas vezes as pessoas não conhecem as pessoas pelo nome original verdadeiro. Só acaba conhecendo pelo sobrenome, né? Ou sobrenome, ou pelo apelido, rótulo, né? Que é colocado. O João passou aí, que João? Não, o Toco. O Toco. Não, tudo bem. Então, como que acaba absorvendo, né, na própria identidade da pessoa o Toco, o Dinho, o Zé, coisa assim. Porque isso é tão forte. E às vezes isso veio lá da infância. E até aquela história que eu falo, que a pessoa acha que nasceu assim, cresceu assim, e vai continuar sendo assim. A criança, ela cresce nesse ambiente, ela tem a convicção de que ela nasceu assim.
Então, ela vive a partir disso. Por isso que eu falo que a pessoa não nasceu assim, cresceu assim e não precisa ser assim. Já que 70% da personalidade do ser humano é adquirida depois que ele nasce, é passível de modificação. Senão, não existia cura interior, não existia psicologia, não existia nada. As pessoas seriam iguais. E a gente que lida com esse tipo de pessoa, você vê a pessoa, aos poucos, mudando na sua vida, na sua frente. Ela vai mudando na sua frente. Se a gente for pensar no rótulo, naquilo que é positivo do rótulo, a gente sempre tem que pensar, então, em rótulos que sempre te levam para pensar mais longe, né, distante. Eu fiquei pensando aqui agora, Deus, ele traz alguns títulos, a gente está usando de rótulo aqui, eu acho que, de repente, tem uma diferença entre rótulo e título. Mas eu gosto muito da questão do título, quando Deus fala que nós somos nação santa, né? Povo escolhido, sacerdócio real. Isso seria, a gente poderia pensar mais enquanto título do que enquanto rótulo, porque ele expande as possibilidades para você, né? Então, quando você for estabelecer algo na vida de alguém, se você quer trazer uma nomenclatura, se eu posso dizer assim, é melhor que se coloque, então, títulos na vida das pessoas, né? Chamar seu filho de princesa, de príncipe, né? Aí vai chamar de encapetado, moleque, de o que for, né? Que muitas vezes as pessoas utilizam, né? Mas... Acontece, né? Eu tinha um amigo que chamava Atanásio, ele trabalhava com a gente. E o pessoal muitas vezes rotulava ele, chamava ele de Satanás, sem brincadeira, só de Satanás. E ele converteu. Aí chegou lá na frente e falou, gente, por favor, eu converti agora, sou de Jesus, não me chame desse nome mais. Então ele chegou e avisou, não me chama, mas já tinham rotulado ele, por conta do nome. Por isso que eu falo que o nome ele é uma coisa... importante. Né? É igual aquele cara que chamava Mamácio, né? Mamácio? Por que você chama? Porque o pai dele era gago, né? Ele era Márcio, né? Mamácio. Aí o escrivão escreveu lá. Mamácio. Você tem que avisar que vai contar essas coisas pra gente, pastor Guedes. Você não pode sair contando. Você não pode contar essas coisas sem preparar a gente antes, não, porque senão pega a gente desprevenido aqui, depois para controlar aqui fica difícil. Eu queria ler uma participação aqui, uma participação anônima, a pessoa não diz nem de onde é, mas ela diz o seguinte, olha, desde criança a minha família acha que sou lésbica, porque eu nunca consegui ter um relacionamento com homem. Hoje, já sou jovem e não consigo ter relacionamento com mulher ou homem, mas todos acham que sou lésbica por esse motivo. Né? Graças a Deus que ela não consegue ter esse relacionamento sentimental com mulher, porque é uma menina, né? Uma jovem, né? Mas isso em função de um rótulo que foi colocado. E por ela ter uma dificuldade de relacionamento, obviamente no caso com o homem, as pessoas definiram que se ela não tem relacionamento com o homem... Agora você vê, é uma dificuldade psicológica dela bem mais profunda, a ponto dela não ter condição de relacionar com nenhum tipo. Né? Claro, obviamente que nós não vamos fazer apologia à questão dela utilizar o aspecto negativo desse lésbico dela, mas a questão você vê que ela não é nenhuma coisa nem outra. Ela tem uma dificuldade emocional, ela é uma pessoa que tem uma história de vida... Do sexo feminino. Do sexo feminino, tem alguma coisa na história de vida dela que dificultou o processo dela ter um relacionamento amoroso saudável. Tem que procurar, tem que ouvir essa história, descobrir o que está por trás disso, o que está segurando isso, possivelmente se vem da infância, desconstruir isso, reconstruir isso de uma forma saudável, no sentido de que ela é uma pessoa, ela é um ser humano, ela é uma pessoa do sexo feminino, com todas as capacidades que ela tem, e que muitas vezes, por alguma dificuldade, ela se vê menor e se vê incapaz de fazer isso. Para ajudar essa telespectadora e outros que realmente precisam desse apoio, eu pedi à produção que coloque aqui o telefone do Ministério Clínica da Alma. Vale lembrar que o Ministério Clínico da Alma não é apenas um programa, mas é um ministério que atua na Igreja Batista da Lagoinha, nas dependências da Lagoinha, aqui em Belo Horizonte. Se você não é de BH, você pode entrar em contato também pelo telefone ou pelo Twitter ou pelo e-mail do programa, para que você tenha a orientação melhor para a sua situação.